Senhor Jesus, nós nos sentimos tão à vontade quando estamos em família, Jesus. O Teu Espírito, Senhor, onde manifesta através da Tua palavra, onde encontramos justiça, onde encontramos paz e onde encontramos alegria do Espírito. Na justiça, Senhor, somos corrigidos, disciplinados, meu Pai, orientados por Ti. Na paz, Senhor, há um descanso mesmo em meia guerra, há uma tranquilidade, há um descanso, Senhor, há uma espera em Ti. E alegria, Senhor, do Teu Espírito Santo, de saber que o Senhor está no controle de tudo, Senhor, e que nada foge aos Teus olhos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa casa, obrigado por cada obreiro, obrigado por cada líder, Senhor, obrigado pela história, Senhor, obrigado pelas transições, obrigado por essa palavra, meu Pai, que o Senhor compartilhou comigo, Senhor, ao qual me fez tanto sentido e vem fazendo, Senhor. Usa a minha vida, meu Pai, para que eu possa ser o meio, o instrumento sobre cada um que está aqui, Senhor, essa manhã, e aqueles que também escutam, meu Pai, pelos aplicativos e que assistem, Senhor. Obrigado, meu Pai. Tu sabes que sem Ti nada eu posso fazer, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, de uma maneira sobrenatural, meu Pai. É assim que eu oro, que eu agradeço, que eu glorifico a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Aplauda forte ao nosso Deus. Vamos lá em Lucas. Viu? Obrigado. Lucas capítulo 22, verso 19. Que achou, não, glória a Deus. Vou soltar o cronômetro aqui, que é a última Santa Ceia do ano, né? Acho que 2 horinhas pregando, tá dentro, né? Diga aleluia. Ou misericórdia. Já foi seu tempo da geração que você pregava 2 horas, irmão. Amém. Lucas capítulo 22, verso 19, o texto diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, ou algumas versões é a aliança, no meu sangue que é derramado por vós. Então é um corpo que é dado por vós, e é um sangue que é derramado por vós. Amém? Aqui, igreja, é a última comunhão de Jesus antes da crucificação. Você vai perceber durante a caminhada de Cristo Jesus ministerial muita coisa prática. Quem já escutou algumas ministrações que partiu de mim já percebeu, até mesmo eu proclamando, o tanto que eu gosto de ler os evangelhos e ler a caminhada de Jesus, de um Jesus humano, de um Jesus do dia a dia, de um Jesus relacional, de um Jesus prático. Ele amplifica muito mais do que isso, né? Jesus é o Rei. Nós pregamos no culto passado, para quem teve a oportunidade de assistir aquela pregação, se não está lá disponível nas plataformas,
sobre a questão que Jesus é tão gigantesco, que foge tanto até os nossos olhos, que ele estava lá no começo, lá na criação, tudo foi feito por meio dele. Então nós pregamos sobre, eu vou fazer uma pergunta, a resposta é, ele é o verbo. Nós pregamos sobre que ele era o que mesmo? Aí, só para impressionar os visitantes, que a galera aqui é dono de Bíblia. E a gente destrinchou essa questão de ser o verbo, a palavra e o que conecta, e a gente vê nessa linha do tempo, desde a criação, que Jesus estava em tudo. Mas eu gosto de puxar esse fiozinho do Jesus do dia a dia, do Jesus da calçada, do Jesus da guia, do Jesus da trilha. E esse movimento conecta o Jesus todo, porque é o Jesus rei, mas é o Jesus que morreu na cruz, mas também é o Jesus da mesa, o Jesus relacional. Então essa é a última noite com os seus amigos. Imagine você na sua última noite com os seus amigos. Mesmo ele sabendo de toda a dor, mesmo ele sabendo de toda a traição, mesmo ele sabendo de todo o abandono, mesmo ele sabendo de tudo aquilo que já havia passado e ainda haveria de passar, ele permaneceu na mesa, vira para um vizinho bonito e cheiroso e fala assim: meu irmão ou irmã, permaneça na mesa. Eu ia contar um negócio aqui, mas não vai dar tempo, porque tá bom, eu vou contar. Cara, eu lembro uma vez que eu estava numa transição forte aí de negócios, fazem acho que uns 4 anos, 5 anos atrás, e eu já estava buscando em Deus muita coisa, e eu tinha um contrato com uma empresa, não, vou encurtar, um contrato com uma empresa longa já, mas aí entrou uma outra diretoria e estava arrebentando a gente. Vocês nunca passaram, vocês não passam por isso no trabalho de vocês, né? Vocês não têm aquele chefe, aquela coisa, não acontece aqui, né? Não acontece em nenhuma empresa, enfim, acontece com todo mundo, até com o pastor, cara. E eu lá numa negociação, e aí uma trairagem violenta por trás, aí uma hora um dos diretores falou um negócio assim que me veio ao coração: vira a mesa. Diga misericórdia. Você já teve vontade de virar a mesa? Devia ser tanta coisa ruim que você fala: o quê, meu? Vontade de levantar e virar a mesa assim, ó. Não, vocês são tudo santos, né? Eu sou o pecador dessa história aqui, ó. Vocês vão tudo pro céu. Vocês nem sei o que vocês estão fazendo aqui. Quem já tem vontade de virar a mesa, diga glória a Deus. Mas é um glória a Deus barra misericórdia, amém? Talvez Jesus possa ter tido algum tipo de vontade nesse sentido. Jesus foi perseguido, foi traído. Jesus estava curando aqui, os caras falando mal ali. Mas ele estava na mesa. Fala comigo, permaneça na mesa. Essa era a última noite. E o tema da mensagem de hoje é a arte do relacionamento à luz de Cristo. Amém? A obra de Deus, meus amados, tem como maior convite o relacionamento. Nós falamos um pouquinho sobre isso no culto passado, para quem estava bem atento, que tudo começa num relacionamento. Quando nós falamos sobre Jesus e o próprio Deus, eles estavam juntos, havia uma relação e dali tudo se fez. Então nós entendemos que a partir de um relacionamento, tudo acontece, amados. Se eu for falar um porquê você está aqui, tem tantos porquês, mas eu poderia pensar um. Porque alguém se aproximou de você, numa conversa, num papo, num café, e falou um versículo, e te deu uma palavra de incentivo, e fez um convite. Relacionamento. Pontos do relacionamento que vão caminhando e vão nascendo histórias, ideias, projetos, igreja, tantas e tantas coisas. O relacionamento, obrigado, meu irmão, pode ir para o céu direto, tá bom? Tá tudo certo já. Glória a Deus. O relacionamento, amados, ele é o centro da experiência humana. Muitos acham que pode ser o recurso,
De repente você fala que é o casamento, você fala que são os filhos, e está tudo certo, mas há uma relação entre isso. O relacionamento passa a ser o cerne de tudo, seja ruim ou bom. Se você fez coisas erradas, se você teve decisões, escolhas erradas, muito provavelmente partiu de relacionamentos errados, que te influenciaram de uma maneira incorreta e que te levou a tomar uma decisão incorreta. Se você fez coisas boas, coisas que frutificaram, que deram certo, pode ter certeza, partiu de um bom relacionamento, de alguém que você conversou, adquiriu uma sabedoria, a partir do ponto extremo, que é o próprio relacionamento com Cristo Jesus. Amém? Se nós formos mergulhar em alguns textos bíblicos, igreja, nós podemos entender um pouco do relacionamento de Jesus com as pessoas. Não deve ter sido fácil para Jesus, humanamente falando. Imagina você ter, eu gosto de brincar com o Lucas dos superpoderes, né? Imagine você ter o superpoder de conhecer a mente de todo mundo. Da pessoa está conversando com você e você está conhecendo a mente da pessoa. De repente aquelas duas irmãs se encontram. E aquela irmã ela fala assim: nossa, que vestido lindo! E por dentro assim: meu Deus, que horrível. Nossa, mas caiu tão bem com você. Nossa, será que ela não percebeu quando se olhou no espelho? Seria muito ruim para nós, muito difícil. E Jesus era esse cara. Jesus era aquele que estava ali no meio do povo, fazendo ali tudo aquilo que Deus determinou para ele em unidade com o Pai, porque essa é a Bíblia. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Mas imagina só para Jesus, cara. Todo relacionamento ele tem que ter uma base fundamental, e a gente vai entender no decorrer da pregação. Então Jesus, quando ele encontra com os discípulos, quando ele chega, por exemplo, em Mateus 4,19, quando ele encontra ali com homens comuns, e a chamada é siga-me. Esse siga-me não é no sentido de um emprego, de uma proposta, de um projeto inicial, mas Jesus chama aqueles caras para um relacionamento. Amém? Jesus não chamou aquelas pessoas para trabalhar para Ele, mas apenas para andar com Ele, comer com Ele, aprender com Ele e viver com Ele. Jesus nunca chamou ninguém para servir. Jesus nunca chamou ninguém para um projeto. Mas como, pastor? Pirou? Calma, eu vou chegar lá. Jesus te chamou para andar junto. Jesus te chamou para comer com Ele, para sentar na mesa com Ele, para andar ao meio do jardim com Ele. O que acontece é que nós nos colocamos como servo, e está tudo certo no início, mas quem se relaciona com Jesus, você escuta isso do próprio Jesus: não chamamos mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o outro faz, mas o amigo sabe. O amigo conhece as falhas, os defeitos, as ideias, e ele permanece junto à mesa. Então Jesus, ele não nos chama para cumprir uma missão em termos de trabalho, ou só de uma obra, ou só de um projeto, ou só de uma metodologia. Jesus nos chama para sermos amigos, para andar com Ele. Jesus chamou Pedro, Tiago, chamou João e todos os outros discípulos para andar junto, para comer, para aprender, para viver. E o desdobramento natural, igreja, seria fazer parte de uma missão de reino. Porque primeiro é o coração, depois é a função. Amém? Para fundamentar aqui essa introdução, João capítulo 15, verso 15, é o verso que eu acabei até citando já antecipadamente. João 15,15 diz assim: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. A relação que nós temos que ter com Cristo Jesus, igreja, não é uma relação de função, mas é um relacionamento de amigos.
sem perder a reverência do senhorio. Nessa relação, igreja, eu gosto, como eu falei para vocês, de mergulhar na palavra e estudar esse Jesus relacional. E eu observo tantas coisas que ele passou, cara. Tantas dificuldades, tantas ameaças, tantas disfunções relacional. Não sei se vocês estão conseguindo compreender onde eu quero chegar, igreja. Mas Jesus, ele passou pelas dores do relacionamento. Só que foi justamente pelas dores do relacionamento que o próprio Cristo continuou com o coração fincado no Pai. E também ensinando e mostrando aos discípulos um estilo de vida, uma maneira de viver. Então as dores do relacionamento nos molda. Vira para um vizinho, olha para ele assim, fala assim para ele, ó, ainda bem que você é chatinho, porque isso me faz crescer. Amém? Ainda bem que você tem uns chatinhos aí, cara. Pôs no ponto. Porque é aí que você cresce. Quando você tem divergências relacionais, olha aqui para mim. Quando você tem uma divergência relacional, seja em qualquer âmbito, amizade, profissional, matrimonial, uma forte divergência relacional não vai mostrar quem é a pessoa, mas vai mostrar para você quem você é. E esse é o grande desafio do cristianismo. Porque as divergências relacionais prontamente faz apontar o erro do outro e justificar quem o outro é, o que o outro fez. Mas, mesmo que o outro esteja errado, vai mostrar também quem eu sou. A ação do outro ruim vai mostrar como eu estou na minha reação. Na maioria das vezes o que manda não é a ação, mas a reação. A ação já está mostrando o que a pessoa é. Agora a reação vai definir quem eu sou. Então as dificuldades relacionais não são sinais de que um relacionamento fracassou, mas uma oportunidade de crescermos e nos desenvolver em Cristo Jesus. Vocês estão aqui ou não? Agora eu vou começar a ministração. Repete comigo: a dor do abandono e da negação. Esse foi um dos pilares que Jesus passou. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio como o caminho, como verdade, como vida. Então ele chama aqueles ao qual já no coração de Deus já tinham sido designados e starta ali um relacionamento com eles. Então Jesus vem vivendo a palavra, sendo a própria palavra e mostrando esse estilo de vida. E nessa caminhada e tantos versículos, que essa foi uma das minhas dificuldades, pontuar os versículos para não ficar extensa a mensagem, mas nós vemos que até nos ciclos mais íntimos de Jesus, continha a semente de negação e de abandono. Então isso nos lembra que pessoas que amamos também podem nos ferir, desde o casamento até um filho. O Lucas me feriu essa semana. E nós estamos num crescimento de desenvolvimento relacional, de maturidade. Ele ficou nervosinho que eu fui corrigir ele de um negócio. Ele virou para mim e falou assim, ó, nunca mais quero brincar com você. Com essas palavras. Virou as costas, ele está nessa e continuou brincando. Vamos crescer. Uma crise relacional dentro de casa. 5 anos, não quero mais brincar com você. Veio a criança de 5 anos dentro de mim. O que então dá esse brinquedo que eu paguei, moleque? Não, estou brincando, não falei isso. Mas eu falei para ele, então tá bom, então eu também não vou brincar com você. Aí eu fiquei, e agora? O que eu faço, Jesus? Se eu for lá, estou aprendendo, viu, meu irmão? Se eu for lá, eu vou dar mole para ele, vai montar em mim. Mas também se eu não for, como é que é? Eu falei, vou dar um tempo. A Bíblia traz uma sabedoria que é, na dúvida não faça nada. Então beleza, eu fiquei quieto.
Passado nem 5 minutos, ele já veio com todos os Hot Wheels. Papai, vamos brincar? E aí, qual foi a minha resposta para ele? Eu só perguntei. Eu falei, mas você não falou que não queria brincar com o papai mais? Daí ele deu risada, meio sem gração, assim, não, quero brincar com o papai. Eu falei, então tá bom, então vamos brincar com o papai. E aí nós brincamos novamente. Às vezes, o não reconhecimento, a negação e o abandono vem de dentro. Vem da igreja, vem do trabalho, vem do sócio de tantos anos, vem do chefe que prometeu tantas coisas, vem dos discípulos que você vem cuidando há tanto tempo. Jesus passou por isso, e Pedro, um dos pilares, negou ele 3 vezes, igreja. Olha só como diz o texto, Mateus 26, 74, o texto diz assim, então ele começou a amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou e Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera. E saindo dali, chorou amargamente. O texto fala que ele amaldiçoa e jura não conhecer Jesus, depois de andar 3 anos juntos. E como Jesus administrou isso? Como Jesus conseguiu lidar com essa situação? Primeiro é um processo de aprendizado que Pedro está passando. E depois, Jesus usa da maior estratégia do reino. Quando ele chega, constrange em amor. Vira para o teu vizinho, dá 3 piscadinhas assim, constrangendo ele em amor. Olha os caras tudo barbado aqui, fazendo assim com a menina. Eu não vou falar quem dos caras, mas teve um que até quebrou o pescocinho assim, ó. Jesus chega para Pedro na primeira oportunidade e só faz uma pergunta para ele: você me ama, Pedro? E aí Jesus deixa a oportunidade para o próprio Pedro reagir em fruto, porque o texto fala que o arrependimento ele não é verbal, mas ele tem que expor frutos, os frutos do arrependimento. Se Jesus sentiu dor, com certeza, e o Pedro se arrependeu. Então Jesus dá uma direção: se tu me amas, como é que é? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É a maior amplitude de amor possível que você pode entender quando Jesus não cobra um amor para si, mas para o reino. Jesus, nessa caminhada com os discípulos, também passa por uma dificuldade relacional. Além do abandono e de negação, a gente poderia dar tantos outros exemplos aqui, mas eu citei o de Pedro, depois você mergulha mais na sua casa. Jesus passou também pelas frustrações, pelo orgulho e pela competição no meio dele. Numa das ocasiões, em Marcos capítulo 9, verso 33, o texto diz assim: chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhe: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Então, vai na cena. Eles indo lá para Cafarnaum, e aí os discípulos juntos, e Jesus escuta o zum zum zum. E aí, mais do que isso, Jesus onisciente, sendo o próprio Deus, sabe do que eles estão falando. De uma forma aqui até sarcástica, Jesus faz uma pergunta: o que vocês estavam discutindo? Eles, sabendo que era Cristo, nem mesmo ousaram a falar. Por quê? Porque eles sabiam o que eles estavam falando. Eles estavam discutindo quem que era o maior. Não, maior é o Abner, porque o Abner prega assim. Não, maior é o Wesley, porque o Wesley não, maior é isso. Não, maior é quem fica mais tempo aqui. Maior é aquele que entrou na igreja hoje 6 horas da manhã e o pessoal ligou lá no meu celular e me acordou falando que tinham invadido a igreja, porque ele chegou mais cedo e vai ficar até o final. Cadê esse aí? Tô brincando. Quem que é o maior? E eles estavam discutindo. Então Jesus precisou gerenciar uma questão de relacionamento em relação a quem é maior ou menor.
E isso é muito ruim, porque uma relação não se funda se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Você não se relaciona com alguém porque ele tem um network melhor e o outro não. Você se relaciona com qualquer pessoa porque a pedra angular precisa ser Cristo Jesus. E Jesus, não coloquei aqui, mas se você for buscar o texto, você vai ver que ele dá um apontamento principal, quebrando todos os paradigmas dessa hierarquia de quem era maior. Ele fala, maior é o que serve. E aí, nesse contexto, ele dá o exemplo de João Batista, se você quiser depois estudar na sua casa. Então, essa competição gerava uma divisão entre as pessoas, entre eles mesmos, onde, na verdade, deveria de ter unidade entre eles. Paulo mesmo, em uma de suas cartas, ele se coloca como o menor de todos. Vocês estão aqui ou não? E às vezes, amados, nós vivemos um momento de competição que de fato gera divisão entre as pessoas. Hoje tem esposa competindo com o marido competindo com a esposa dentro de casa. Hoje você vê competições entre as igrejas, amados. As igrejas dessa última era, bem colocado por Jesus, perfeitamente colocado por Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, estão medindo a sua esfera pelo seu tamanho geográfico, pela sua metodologia. Se expõe uma vitrine de busca pelas vidas, pelas almas, mas se vê uma estrutura estabelecida de um crescimento competitivo. Jesus nunca falou de competição, igreja. Jesus nunca falou de quem era maior ou menor, muito pelo contrário. Ele só colocou, cara, o menor é o maior. Ele fez um nó na cabeça da galera. Jesus, na verdade, ele sempre usou de tamanha inteligência e sabedoria nessas questões, que a menor semente se torna maior, que o maior serve o menor. E a gente lidar com isso no dia a dia. Então, se você quer uma dica, seja sempre o menor. A gente está numa era aí de você tem que governar, você tem que crescer e dominar tudo. Eu fico com Jesus, que mesmo sendo rei, se tornou servo e serviu as pessoas humildemente. Amém? Jesus também, dentro da sua esfera relacional, ele teve que lidar com a falta do reconhecimento, do entendimento para com aqueles que estavam ao redor dele. É a tristeza da falta do entendimento. Ou seja, às vezes, homens e mulheres se sentem sozinhos porque pessoas ao seu redor não compreendem as suas lutas, não compreendem o seu próprio propósito, não compreendem a sua visão. E Jesus se sentiu assim. Num determinado momento, Jesus fala, meus amigos, vamos aqui, ó, fiquem em oração, cara. Não parem de orar. E aí ele deixa os caras orando. E aí ele vai lá para continuar orando. E a hora que ele volta, eles estão o quê? Dormindo. Aí Jesus dá um chacoalho neles e volta, e os caras estão dormindo. Quantas passagens bíblicas, e você pode mergulhar nos evangelhos, onde Jesus prega, e no final da mensagem alguém faz uma pergunta completamente distorcida a qual ele tinha falado. Se a gente for no ápice de tudo, nem aqueles para qual Jesus veio entenderam ele. E ele passa a ser negado por aqueles que ele mesmo veio para morrer por esses. Uma equação até difícil de pronunciar. Vocês estão aqui, amados?
A pergunta que se faz aqui, do meio para o final, é como está o seu relacionamento com Jesus? Será que você e eu temos feito essa condição de abandono e negação pelo próprio Cristo? Será que eu e você não temos sido o mesmo Pedro daquela época, negando ele numa roda de conversa? Num serviço, na obra, numa relação, numa negociação? Será que eu e você mesmo não temos sido uma ponte de frustração e orgulho, tentando extrair de Jesus uma recolocação melhor, financeira, profissional, ministerial, sendo o que Ele quer é simplesmente nós andemos juntos? E será que não somos nós aqueles que escutamos mensagens, pregações de unidade, de perdão e de tantos outros temas aqui, de Gênesis e Apocalipse, que pode ser extraído, mas continuamos ainda com os nossos paradigmas e vivendo na nossa maneira? Um dos exemplos aqui, igreja, é que Jesus anuncia sua morte e os seus discípulos não conseguiam compreender a profundidade desse sacrifício. Jesus vinha anunciando isso para eles. Está lá em Marcos capítulo 8, verso 31, o texto diz assim: e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, e que fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E dizia-lhes isso abertamente. Vira para o teu vizinho e fala: entendeu? Mas Pedro, chamando à porta, começou a repreendê-lo. Que ousadia desse homem aqui. É um homem potencial, mas estava canalizado ainda. Ele chegou lá depois. Então Jesus está lá falando: olha, meu irmão, cara, esse relacionamento não é legal. Meu irmão, esse negócio não é legal. Meu irmão, ó, a igreja é assim, cara, você tem que fazer assim. Então Jesus está lá ensinando. Meu irmão, ó, é assim que trata a esposa. Minha irmã, ó, é assim que trata o marido. Ele está lá. Meu irmão, ó, é assim. Vocês estão comigo ou não? Então Jesus está lá: Pedro e todos os outros, ó, vai ser necessário. Eu estou ensinando para vocês que é necessário. Eu vou sofrer, eu vou passar por essa dificuldade, e que eu vou precisar ser morto, e depois de 3 dias vou ressuscitar. Vocês estão comigo ou não? E ele dizia isso abertamente assim, ó. Aí Pedro chama ele de canto e fala assim: não, Jesus, está errado isso. Vira o teu vizinho e fala assim: Pedro, há Pedro em nosso meio? Quantas vezes eu e você, na relação com Jesus, você quer chamar Jesus de canto lá no seu quarto e fala: Jesus, olha esse homem do meu lado, Jesus, olha essa mulher do meu lado, olha essa igreja, olha esse pastor, Jesus. Mas calma, ele está falando abertamente, claramente, de muitas coisas. De repente eu e você não estamos conseguindo entender. Então Jesus sofreu, ele teve a tristeza, a falta de entendimento, de apoio dos seus ali. Ponto 4, para encerrar, diga A. Ponto 4 do relacionamento de Jesus com as pessoas, com homens. Eu citei mais os discípulos, mas tinha tantos exemplos. É o desafio da intolerância e não reconhecer o papel do outro. Desafio da intolerância e não reconhecer o papel do outro. Os nossos preconceitos, igreja, e o nosso desejo de controlar tudo, faz com que não há um reconhecimento do que o outro está fazendo, e passa a ser a sua voz determinante para aquilo que é correto. Então, em vez de construirmos pontes entre nós e respeitarmos a individualidade de cada um, seja ela ministerial, profissional, desenvolvimento pessoal, seja o que for, construímos pontes, nos unirmos. Muitos têm construído muros.
Então você pode pegar um exemplo de um versículo que João tentou ali impedir alguém de fazer simplesmente aquilo que só porque não foi ele que fez. Olha o texto. Marcos capítulo 9, verso 38. O texto diz assim: mestre, disse João. João vai lá, o querido, encosta em Jesus e fala: mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-los, porque ele não era um dos nossos. Aí a resposta de Jesus: não impeçam. Sabe o que isso me fez refletir, igreja? A gente vive nessa era. A era de que só acontece coisa boa aqui. Tudo é bênção aqui. E tudo que é ruim é na igreja vizinha, é no outro. A gente tem visto o nível de relacionamento, de não reconhecimento e a intolerância por um chamado, por um viés, por uma visão. Então você vê até mesmo igrejas grandes, instituições se degladiando, porque cada uma tem a sua visão, porque cada uma tem o seu jeito. Então você vai vendo o próprio corpo de Cristo sendo dilacerado, porque algo aconteceu numa igreja e algo aconteceu diferente na outra igreja, mas porque foi diferente na outra, então está errado. João caiu nesse erro. O texto é claro, ele chega em Jesus e fala: Jesus, eu vi um cara expulsando o demônio do outro, e o que deveria ser motivo de comemoração de João, de chegar e falar assim: Jesus, está dando certo, já tem outras pessoas, elas também estão curando, elas também estão propagando o evangelho, entendendo que a relação entre eles era muito maior do que simplesmente uma função. Só que o que João fala? Ele fala isso com desgosto, e ele ainda fala assim, então, e procuramos impedi-lo. Vira para o teu vizinho e fala assim: misericórdia. Então Jesus teve que corrigir uma mentalidade fechada dos seus próprios amigos, dos seus próprios discípulos. E a gente vê isso no âmbito da igreja, a gente vê no âmbito da empresa, a gente vê, como eu falei, dentro de casa, em matrimônios, em família, entre cunhados. Cunhados tudo bem, né? Tem as suas diferenças. Quem tem cunhado aí, diga glória a Deus. Olha só a fossa para dizer glória a Deus. Quem não tem, diga aleluia. Acho que foi de alívio, né? Aleluia. Aí eu tenho, porque somos todos irmãos em Cristo, então se eu for nessa linha pode, né? Mas verdadeiramente eu não tenho. Né, amor? Como é que está a sua relação? Como é que estão os seus relacionamentos, igreja? Como é que está esse individualismo? Agora, os benefícios do relacionamento faz com que a própria criação e as novas ideias e as coisas continuem acontecendo de uma forma que transcende o seu tamanho pessoal. Exemplifico. Você sendo um bom marido, você vai tornar sua esposa boa. Você vai gerar bons filhos. Os seus filhos vão influenciar uma classinha deles, 2, 3 amigos, que daqui a pouco influencia a sala inteira, e que daqui a pouco aquele amiguinho que foi influenciado pelo seu filho, porque você teve um comportamento lá na sua casa, aquele amiguinho vai para a casa dele lá e influencia o pai dele, sem nem perceber. Então a magnitude do relacionamento com Cristo é muito maior do que uma relação apenas operacional. Repete comigo: força na unidade e propósito comum. Eu acho que eu deveria ter dividido essa mensagem em duas, mas vamos lá. Um dos pontos do relacionamento com Jesus, com os discípulos, eu falei as coisas difíceis que ele passou, mas os benefícios do relacionamento, onde nós somos edificados, que você só é edificado nas relações, meu irmão. Você só consegue crescer diante de um relacionamento. E um deles é força na unidade e propósito comum. Esse é o tipo de relação de reino.
Força na unidade. Sabe o que significa força na unidade? A força da unidade não significa que está todo mundo forte. Significa que eu estou num momento fraco, mas vocês estão num momento forte. Então há uma força na unidade. E vai virar a página desse capítulo, eu vou estar forte demais, cara. Demais, demais, demais. E um de nós vão estar fraco, mas a unidade vai estar forte. Se nós nos separarmos, de repente eu vou ficar forte sozinho lá. E é questão de tempo que eu ficar fraco. E aquele que já estava fraco sozinho, acabou. Ele vai enfraquecer mais ainda e vai morrer. Mas a força da unidade significa que mesmo que em nosso meio esteja um ou dois ou três fracos, juntos, todos somos fortes em Cristo Jesus. Tudo isso só acontece por um bem comum, chamado Cristo. Cristo sempre tem que ser o denominador comum de qualquer equação relacional. Então, se eu sento numa mesa com pessoas que não são cristãs e de repente diante de mim tem um monte de coisa, a minha base é Cristo, então há um propósito ali. Eu estou no meio dos pecadores, então há um propósito em Cristo ali. E a igreja, ela é essa ferramenta de gerar força e unidade e propósito comum. Por isso que Jesus lá em Mateus capítulo 28, que é a grande comissão, ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei, ou ordenei algumas versões. E tudo isso faz parte de um relacionamento. Então a missão de Deus é unir a igreja e nos dar uma razão juntos. E a única razão é Cristo. A gente tem visto uma onda grande dos... Como é que eu posso falar o nome moderno? Sou meio para trás. Os influencers. Há uma onda grande dos influencers, tudo se convertendo. Então é o cara que tinha uma vida mó estranha lá, e agora ele fala de família, agora ele fala de propósito, agora ele fala de casamento, e é muito bonita a vitrine. Só que tem um detalhe, eu não quero condenar isso, amém? Mas a Bíblia é muito clara que eu preciso ver os frutos. O fruto que vai acontecer, e fruto só acontece com o tempo. E qual que é o fruto? O fruto passa seu tempo e ele continua sendo aquilo de uma forma de DNA. Porque é fácil seguir uma metodologia. É fácil implementar uma metodologia de multiplicação e em um ano a gente tem 1000 pessoas aqui dentro. É fácil, igreja. Eu garanto para vocês. Mas esse não é o propósito. A metodologia. Então, de repente, as pessoas estão seguindo uma metodologia padronizada. Mas a hora que vier o vento forte, a hora que vier a perseguição, só tem uma maneira de andar com Cristo Jesus: morrendo e andando com Ele. É a única maneira. Muita gente está tentando andar com Jesus sem morrer. Consegue. Durante um tempinho consegue. Você consegue ver lá, no momento em que Jesus está andando e falando, mas um dos momentos lá que ele mesmo traz um discurso que é pesado, quando ele fala: tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ali a gente entendeu que muitos não estavam por ele, mas pelo que eles estavam fazendo. E aí quando chegou na hora da cruz, que entre aspas simbolizava uma derrota no relacionamento, houve o abandono. Repete comigo: ajuda mútua e encorajamento. É isso que precisa acontecer numa relação, cara. Você não está num ciclo de pessoas, seja aqui na nossa igreja local, onde Deus te colocar, para só apontar os erros das pessoas e colocar o seu ponto de vista. O que você acha? Deus te coloca do lado de pessoas para você ajudar de uma forma mútua e encorajar elas. Lá em casa estamos nessa fase com as crianças. Então tá numa fazinha que assim, que eu já estou cortando, chegando junto, que acontece alguma coisa ruim com o outro bem feito. Tá assim, criança, né? Mas eu tenho que ensinar. Então, quando faz alguma coisa, eu vou 3 elogios, vou começar a elogiar. Então o Lucas faz alguma coisa e zoa a irmã: tá vendo, fraquinha, não consegue subir aqui. Não, como é que fala? Vai lá, filha, fala que ela é forte, que ela consegue, e se preciso você vai ajudar ela. E vice-versa. A relação sua com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, na igreja local, no trabalho, não é para ficar apontando o erro dos outros, mas é para ajudá-lo e encorajá-lo. Então quando Jesus olha para Pedro e ele tinha negado, Jesus não falou assim: tá vendo?
Falei para você que você ia me negar, eu te avisei. É assim que Jesus faz? Jesus vai, primeiro que Jesus vai atrás dele. Começa por aí. E lá atrás dele ele fala assim: tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E aí há toda uma história por detrás de cada se tu me amas, o amor, até chegar no amor ágape, que é o amor incondicional de entrega, de sacrifício. Um relacionamento verdadeiro, meus amados, gera crescimento e transformação pessoal. Repete comigo: crescimento e transformação pessoal. Toda a nossa relação com a igreja e onde for, tudo é para você crescer, meu irmão. Agora, se você só ficar tentando achar um cisco no olho do outro e uma trave gigantesca no seu olho e você não perceber, e se só ficar tentando achar o erro do outro, você não entendeu o relacionamento em Cristo Jesus. Não entendeu. O relacionamento que a base tem Jesus serve para todos nós crescermos juntos. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que uma hora é você que vai errar comigo e outra hora é eu que vou errar com você. Mas ambos vão crescer. Ambos vão crescer. É no atrito, na convivência dos relacionamentos que Deus dá aquela aparada, que Deus dá aquela lixada nas arestas ali e nos torna mais parecidos com Cristo. É no crescimento, esse nosso crescimento, ele vem dessa moldura, dessa integração relacional, porque só assim você vai perceber que você é bem ruinzinho, você é chatinho, cara, mas em Cristo você fica legal, e cada vez você vai morrendo para si mesmo, mais de Cristo vai aparecendo em você. E aí eu encerro de vez e diga: é bem profundo. Efésios capítulo 4, verso 16, vai lá comigo. A igreja não é uma estrutura, amém, igreja? Cansamos de falar isso. A igreja é um organismo vivo, conectado por relacionamentos. Cada um de nós é uma peça fundamental. E aqui Paulo deixa muito claro isso, Efésios capítulo 4, verso 16. O texto diz assim: Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada uma das partes realiza a sua função. Olha só o que Paulo está dizendo: dele todo o corpo. O que significa esse dele? Parte de Cristo, parte do próprio Deus. Todo o corpo é a igreja, amados. É o dia a dia, é a sua família, é a sua casa, lá é a sua relação com as pessoas. Esse todo o corpo não é a igreja local, uma instituição, também faz parte, porque nós estamos ali, um punhadinho aqui, e tem outra igrejinha ali, estamos junto ali, tem outra gigante ali, estamos junto lá. Mas esse todo o corpo está falando da igreja como um todo. Ali atrás, ajustado e unido. Você já ajustou alguma coisa? Sabe quando você está tipo assim, ó, você está colocando lá o café no pote. Quem gosta de café, diga aleluia. Aí você põe, você enche lá do pacote. Aí o que você faz para caber mais? Você dá uma chacoalhada em tudo assim, ó, bate, você dá uma batidinha, né? Aquela medida recalcada, né? Que você vai batendo e aí vai descendo, desce mais uns 2, 3 dedinhos para caber um pouco mais. Você acha que os grãozinhos estão felizes ali dentro? Como é que eles estão? Imita o grãozinho aí, você chacoalhando, imita ele aí. Todo o corpo ajustado, você tem que dar uma ajustada. Para ajustar, tem que tirar do lugar, da posição. E não é muito bom não sair da sua posição. Mas tem que sair dessa posição, ajustado. E aí nesse ajuste, gera unidade, pelo auxílio de todas as juntas. Então há uma conexão nisso. Jesus está falando do seu casamento aqui, meu irmão. Jesus está falando do seu trabalho, Jesus está falando da igreja, porque tudo se compõe como o corpo de Cristo, onde você estiver.
E qual que é a consequência disso? Cresce e edifica a si mesmo. Repete comigo: cresce e edifica a si mesma. É nesses ajustes, nessas apertadas, nesses encaixes, nessas batidinhas, que a gente vai se ajustando, se encaixando e crescendo. Porque quando a gente ajunta e fica mais juntinho dentro do potinho do café, cabe mais café, cabe mais vidas ali dentro. E quando o potinho já não cabe mais, Jesus troca o potinho. E o potinho fica maior, e cabe mais gente, e a gente vai se ajustando, se apertando ali dentro. A edificação diz respeito a um processo de construção. Então, o que Paulo está falando, que a igreja, a edificação, tudo que acontece é para nós mesmos. Jesus já é o perfeito, já está com o Pai. Tudo que acontece em nosso meio, tudo que acontece na sua família, na sua vida financeira, tudo que acontece na sua vida, é sempre para te ajustar e para te colocar mais próximo de Cristo Jesus. E nós somos essa conexão, essa junta, que conecta esse corpo, que une esse corpo. Esse é o relacionamento de Jesus, e foi isso que Jesus fez com todos os seus discípulos. Então, quando os amigos falharem, quando a frustração bater a porta, quando os sentimentos estiverem aí deturpados, quando você se sentir sozinho, quando as promessas feitas não forem concretizadas, quando o acordo for quebrado, quando tentarem te enganar, quando tentarem te difamar, tudo isso é para você crescer. Porque você vai ter mais de Jesus, e você vai ter mais da misericórdia. E aí, quem sabe um dia eu e você possamos gritar: perdoa o Senhor, eles não sabem o que fazem. Tamanho do entendimento do amor que nós temos para Cristo Jesus. Amém, igreja? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.